Aqui a câmera. Estamos no local de produção do livro. Quando quiser. Bom, Cláudio, começa contando um pouquinho, então, da sinopse do livro, né? E contando um pouquinho do começo da história, das primeiras ideias. Como é que foi o embrião desse livro? Bom, vamos lá. Nossa, como é difícil falar disso, né? Acho que a sinopse eu vou deixar para o fim. Que é um pouco difícil de sintetizar essa história. Vou falar um pouco do processo de criação, né? Como foi que começou esse desejo de escrita do livro. Na verdade, sempre foi meu sonho, de verdade, assim, não é uma conversa de webinário, foi sempre meu sonho escrever um livro sobre realidades fantásticas, uma história de fantasia. Eu sempre fui muito conectada com esses mundos, né, desde criança. E apesar de já ter escrito muita coisa, já estou desde 2000 nesse tipo das histórias, trabalhando profissionalmente com isso, com cinema, com teatro. Parece que esse era um sonho que eu guardava para o momento que eu sentia que deveria ter uma maturidade. E esse momento aconteceu, né? Então, foram feitas várias entregas, né, no meu primeiro livro. Mas quando nós ganhamos, né, Priscila, co-editora aqui da Presage, da Mediana Conversa, quando nós ganhamos esse PROAC, que essa coleção é financiada pelo PROAC, né, então foi um incentivo muito importante para a gente conquistar esse espaço. E nós estamos empreendendo juntas isso, né? A editora, a coleção, está chegando meio junto. Então também foi uma aposta nesse novo. Foi muita coisa nova, foi a realização desse sonho, para o qual eu me preparo desde que eu me entendo por gente, né? Eu escrevo histórias desde que eu aprendi a escrever. E esse livro especialmente, ele veio, a gênese dele começou há um tempo. Eu tenho, há muitos anos também, eu estudo a magia, estudo a magia em vários tipos de cultura, religiões. Isso é uma pesquisa pessoal de muito tempo também. Isso para mim não é uma coisa que está no campo só do fantasioso, né? Isso para mim é uma concretude, é algo que eu pratico no meu dia a dia, de várias maneiras, né? De uma forma até menos romântica, mas muito na prática mesmo. Eu gosto muito de um conceito de magia que é quem trouxe isso foi um amigo com o qual eu fiz um curso durante alguns anos, que foi o Hugo Leal, e ele fala que a magia é a transformação da realidade através do aprimoramento da consciência. E esse conceito me trouxe uma coisa muito interessante, que é a possibilidade de se interferir na realidade material cotidiana através da expansão da consciência. Isso eu já praticava há muitos anos, por meditação, por prática. E eu fui trabalhando em vários tipos vários trabalhos, né, de diferentes origens. Eu sou uma pesquisadora, eu sou uma curiosa, eu sou uma buscadora. Então eu busco isso em várias religiões, em várias culturas, em várias práticas. E o que me trouxe a ideia da bússola foi justamente uma dessas práticas que eu fiz com uma pessoa que também teve uma formação grande em xamanismo, que é a Shainin. E foi uma cosmologia das rodas, foi uma prática de vivência através da medicina das 4 direções. Então, a principal gênese, por isso a ideia da bússola, né? Eu gosto de bússolas, eu tenho muitas bússolas como essa, por exemplo. É um objeto também que eu gostava quando eu era criança, e eu trago muitas bússolas, eu coleciono. E aí tem essa magia, né? Cada direção tem algo muito importante, como uma medicina. E aí me veio essa vontade de escrever, tendo isso como uma estrutura, uma primeira estrutura, né? O que cada direção traz como portal, onde eu entro através de cada direção. E aí, para esse livro, eu resolvi entrar pelo Sul, que dentro dessa organização mítica da cosmologia das rodas do Sul, é o resgate da confiança, o resgate da criança interna,
é a cura das águas também. A gente está num momento muito crucial, né, no planeta. E o nosso país tem muita água, né? O Brasil é um país de muitas águas, então eu vejo aqui como um país que, apesar de tudo que a gente vive neste momento, circunstancial, porque eu realmente acredito que isso é parte de um plano maior, mas a gente é um país, nós somos um país da alegria, da alegria da palhaçada, né? Da confiança. Até esse país cordial, como diz o Sérgio Buarque de Holanda, que vem também desse coração, dessa paixão, desse ímpeto, né? E aí eu queria escrever um livro que tivesse a ver com tudo isso. E acho que o Sul combina muito com o Brasil, não só porque estamos na América do Sul, mas por todas essas características que o Sul representa. E a primeira coisa que me veio, o primeiro estímulo que me veio foi entrar pelo Sul. Entrar pela confiança, entrar pelo resgate da alegria, entrar pelo resgate do sentido da vida, né? Esse foi um estímulo inicial para a escrita dessa história. Bom, aí tem um segundo momento, né? Que esse é o desejo, mas qual é a história que pede para ser contada? E aí meu desafio era justamente ouvir essa história, né? Eu não sei de quem está ouvindo aqui, quem escreve, mas eu costumo dizer que eu escrevo com os ouvidos, eu não escrevo com a mão, né? A mão ela só executa, quem primeiro escreve é a minha escuta. E aí a minha preocupação era a escuta da história. Eu fiquei muito tempo ouvindo essa história, me colocando à disposição dessa escuta, pesquisando, estudando. Para mim, um livro de fantasia é um livro muito sério, muito realista, né? É um pouco contraditório isso, mas eu acho que a realidade fantástica, ela não é uma realidade desconectada do que a gente vive cotidianamente, pelo contrário. Eu acho que ela é só um outro olhar, que tem outras tintas, outros contornos, mas que ela é forte na medida em que ela se conecta com o dia a dia, né? Ela oferece outras leituras do dia a dia, ela oferece voos para o dia a dia, mas ela tem uma raiz nesse dia a dia que a gente vive. Não é uma coisa completamente desconectada. Eu acho que as histórias, pelo menos que me tocaram, elas me tocaram justamente por isso. Ao mesmo tempo, elas te dão uma asa para voar, para ver essa realidade, né, distante, pegar um avião, até uma astronave, visitar outros lugares. Mas existe um link muito forte entre as situações do cotidiano, né? Então eu consigo fazer uma ponte entre essa aventura que eu vivi em outros mundos e o meu dia a dia, né? Isso refresca o meu dia a dia, isso me enche de sentido, isso renova a energia dos dias. Então é sempre isso que eu sinto quando eu vejo uma história dessa, independente do conteúdo, né? Isso me dá uma sensação, é quase como se fosse para um aeroporto, viajar para uma terra distante, né? Me dá esse frescor. Mas a minha preocupação era trazer isso ancorado numa experiência real, ancorado numa experiência de uma realidade interna, pelo menos, né? O real para mim não é só o que está fora, o que é o factual. Eu não considero o real o factual. Quer dizer, o factual é real também, mas não só o factual. Eu acho que a realidade interna, ela é extremamente real. E é justamente esse um dos preconceitos, né, que uma das dificuldades de entender a realidade interna como algo existente e verdadeiro, que é essa dúvida que eu carreguei por muitos anos na minha vida, eu trouxe para o personagem também. Então, justamente por isso, o livro ele não começa numa realidade fantástica. Ele não começa lá do outro lado. Existe uma travessia. Ele começa no mundo ordinário, vamos dizer assim, né, cotidiano, um mundo reconhecível, o mundo terra. E em determinado momento, a personagem atravessa. Eu vou tentar não dar muitos spoilers aqui, mas foi muito importante para mim que a personagem atravessasse isso na narrativa, porque é um espelhamento também do meu processo. E eu tomei muito cuidado em não colocar nada que eu não acreditasse. Não como sistema de crenças, né? Acreditar não no sentido de uma crença fixa, mas
de tudo que eu desenhei como travessia da personagem, eu estava realmente ancorada com aquilo, vivendo aquilo também e acreditando. Eu acho que esse é um desafio muito grande. Eu nunca tinha escrito um livro de fantasia, mas esse foi um desafio que eu me coloquei, né? Eu preciso acreditar nisso o tempo todo. Eu preciso viajar com essa personagem e sentir de verdade o que ela está sentindo. Isso não pode ser um faz de conta no sentido pejorativo, sabe? Isso não pode ser um engano, um engodo. Eu trago muito aqui, eu gosto muito de mágica, né? Prestidigitação, mas a mágica, um espetáculo de mágica, o ilusionismo, no fundo ele é um truque. Então tem a mágica e tem a magia. A mágica é um truque, a magia é real, né? Ela acontece de fato, ela muda a realidade. Uma coisa às vezes está muito colada na outra. Então eu fiquei muito atenta para que esse livro não fosse mágica, ele fosse magia mesmo. Nada contra a mágica, acho que a mágica prepara o terreno para a magia. Mas eu queria realmente, eu me coloquei esse desafio, essa pretensão de que através dessa história, realmente essa realidade fosse transformada. A realidade da personagem realmente se transforma e eu realmente espero que a realidade de quem lê também vá junto, né? Então, o grande desafio para mim, a princípio, foi criar uma história que fosse verdadeira, que fosse uma travessia verdadeira, e fantasiosa, e fantástica, e ancorada em sentimentos humanos muito profundos. Era esse meu desejo. E aí, baseado em duas máquinas, que eu chamo de máquinas, mas são estruturas visuais, né? Aí amparado até pela geometria sagrada. Tem muitos dados da geometria sagrada também no livro. Foi uma pesquisa de muitos anos. E aí entra também em outra questão. Eu estou desempestando a falar, tá, gente? Se vocês quiserem me cortar com perguntas, se você quiser também intercalar aí, você fica à vontade. Eu estou emendando um tema no outro aqui. Mas isso também fez parte, né, da estrutura do livro. Ele foi estruturado na geometria sagrada e em estruturas narrativas que já são sínteses de processos humanos, né? Então, uma dessas sínteses é justamente as 4 direções. Na verdade, são 7, né? Porque além das norte, sul, leste, oeste, tem em cima, embaixo e o centro. Esse é um conhecimento bem interessante. E a estrutura do livro foi baseada na árvore da vida, né? Na árvore de Jacó, na escada de Jacó. Várias religiões e culturas também trazem essa estrutura da árvore da vida como uma síntese visual do processo de evolução humana. E aí eu também me inspirei, eu me ancorei mesmo nessa estrutura para criar a estrutura narrativa do livro. Então, assim, por um lado é muita pretensão, né? Não me apoiei em pouca coisa, mas eu fiquei muito bem acompanhada. E justamente por isso eu acho que eu tive base suficiente para conseguir carregar essa história para onde ela devia ir, para onde eu senti que ela devia ir. Então esse foi o primeiro, quase como não uma síntese da história, mas uma síntese do processo da história. A história mesmo é outra coisa, mas o que está por trás da história são essas estruturas e esse desejo de realmente colocar essa narrativa e as minhas palavras na função de uma transformação real, que para mim é a própria magia, né? Conseguir imprimir nessa realidade um olhar novo, um olhar de transformação, um olhar de evolução. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo agora, nesse país especialmente, é extremamente necessário. Clau, eu vou aproveitar que entrou mais gente aí no chat, só para dar um contexto. Bom, pessoal, a ideia é a Clau contar um pouquinho, inicialmente, aí da experiência dela com o livro, né? Então, eu estou fazendo algumas perguntas só para dar uma situada, e depois abrir para vocês ficarem bastante à vontade para fazer pergunta, para perguntar
do processo de escrita dela, não só desse livro, mas como é que é no geral, ou tudo aquilo que vocês tenham aí, dúvidas, questões que vocês tragam tá? A ideia é ser bem aberto, mas só para a gente contextualizar, eu queria que a Clau falasse um pouquinho de uma coisa que é muito característico da escrita dela, e que não é uma coisa comum da gente ver por aí, por isso que eu acho que seria muito legal ela compartilhar com a gente. Quando a Cláudia escreve a narrativa, ela usa muito, ela mistura muito outros gêneros literários, a poesia, o conto, o livro dela mescla, a escrita dela como um todo mescla tudo isso. Cláudia, eu queria saber assim, por que que isso é importante na tua escrita? Por que que você traz esses elementos de poesia? De onde eles vêm? Se é da tua experiência como dramaturga ou isso ficou né, ou vem de outro lugar? E assim, como é que faz para usar isso direito? Porque pode ser também aí uma faca de dois gumes, né? Então, o escritor que tem algum interesse em usar isso, assim, que dica você tem para dar? Bom, vamos lá, eu vou primeiro falar por que eu faço isso, né? Primeiro, eu acho que o porquê não é tão racional, o que brota de mim, né? Acho que eu não conseguiria não fazer isso. Em algum momento da minha escrita, seja ela um conto ou um romance, essa poesia vai surgir como a música surge, né? Eu costumo dizer que, para mim, escrever num teclado de computador é como se fosse tocar música. Eu estudei piano na minha infância e eu lembro muito da sensação física que foi impressa em mim, que era, às vezes eu fechava o olho e tocava a música, né? Então, essa sensação de que esse movimento dos dedos fazia com que a música acontecesse, isso para mim era muito forte. E às vezes eu sinto que escrevendo eu tenho essa mesma sensação. Então a música é muito forte na minha escrita. A poesia, na verdade, para mim é música condensada em palavras, né? Então essa coisa do ritmo é muito forte. E aí eu resolvi estudar a partir dessa tendência que eu mesma observava, né? Como fluxo, como uma tendência poética própria. Eu fiz estudos, estou fazendo ainda, né? Eu não paro de estudar nunca. Mas a minha pós-graduação eu fiz justamente em cima do Shakespeare, porque ele foi uma pessoa que usou isso com muita maestria, né? A arte de usar as palavras, a rima, a musicalidade mesclada no drama e fazendo isso ser ação em movimento, né? Então, quer dizer, quando ele coloca a poesia lá na peça dele, não é que a peça para ser declamativo, né? A peça continua, o drama continua. E eu ficava intrigada, por que nesse momento é um soneto? Por que o diálogo está vindo como um diálogo, né, dramático, convencional, e de repente entra a poesia, entra uma forma, entra a rima. E aí eu fui estudar para entender qual é o efeito, né? Que aí a gente está falando de linguagem, de ferramenta, né? Que efeito isso cria? E aí é interessante perceber que isso gera efeitos mesmo. E aí, aprimorando a minha própria estética, eu percebi um dos livros que eu vou lançar pela Presságio também, que é um livro de peças, chama Campo de Transe. E é justamente isso. Criar esse campo de transe, criar esse momento em que o racional, ele dá espaço para outra coisa, que a palavra, a poesia, a música da palavra leva a gente para um outro lugar, né, como se desse um salto. E ao mesmo tempo que eu estou lendo a história e conectada racionalmente à história, entendendo ali o fluxo da narrativa, entendendo todas as perguntas, né, que uma história traz, ao mesmo tempo alguma coisa em mim também voa para algum outro espaço. Eu gosto desse lugar que é quase semelhante ao transe, né, por isso que é esse campo de transe, mas que é como se... comigo acontece isso escrevendo, né? Existe esse rapto. Existe um momento em que parece que eu vou embora mesmo, né? Eu vou embora e eu tô aqui escrevendo, então eu tô conectada, não tô abduzida totalmente, mas eu tô aqui conectada, mas ao mesmo tempo eu fui para outro lugar. E aí, traduzir essa experiência, e aí a minha questão estética e a minha pesquisa e o meu suor
como autora, né, está justamente em depurar cada vez mais essa poética. Entender como isso pode chegar para quem lê de um jeito que não fique hermético, não fique afetado, né, porque esse não é meu objetivo, mas que gere em quem lê um espaço que amplie só esse racional, né, para que a arte possa ser realmente uma experiência e essa história possa entrar em outros campos também. Então, eu acredito, né, se não acreditasse eu não faria isso, que no processo desse livro isso surgiu. E é interessante como isso se apresenta mesmo, não é uma coisa que eu penso racionalmente, falo assim, não, agora eu vou escrever uma poesia aqui porque precisa, né? De repente ela chega, e aí quando eu vou, porque quando a gente está escrevendo um livro, tem essa parte que é o do fluxo, que você, né, como eu falei, aí escuta, e aí eu vou dando passagem, e depois entra uma parte que é racional, né, que é, ok, vamos olhar para o que chegou e vamos depurar isso daí. E eu acho que é aí que entra justamente... Tudo bem, gente? Tá tudo certo? Pri? Alô? Tá tudo certo. Pessoal, vou pedir para vocês tomarem cuidado aí para não clicar aí na câmera, nem no compartilhamento de tela, senão acaba tirando a Chloe. Não, só para saber se deu Mas um é tiro. que esse zoom aqui, ele é É que meio aqui mudou tudo de lugar, só para saber se tá tudo bem. Não, Bom, já então pode isso. mandar bala. Então tem... Então é isso, não é uma coisa que eu penso deliberadamente antes, aqui vai entrar uma poesia. Eu vou no fluxo, mas depois aí entra todo o repertório, né? Tudo que eu já estudei, aí entra, vamos dizer assim, a ferramenta mesmo, né? Que aí entra a ferramenta e o racional, e aí vamos depurar tudo isso, vamos ver se é realmente pertinente ou não. Então, tem esses dois lados, né? Eu gosto muito, eu confesso que eu não imprimi isso como uma estética, isso acabou sendo uma estética, mas porque quando eu escrevo isso acaba acontecendo, né? É um pouco eu sinto que é quase um movimento físico que eu faço no mundo, é esse. E aí, quando eu fui fazer isso num livro de ficção, foi meu primeiro romance, né? Foi o primeiro livro de ficção, isso também surgiu. Não só a poesia, e quando ela não entra como uma poesia solta, ela entra como parte da história, só que dita poeticamente, mas o próprio conto, né? E no caso, eu tenho até um conto de fadas, que foi escrito especialmente para esse livro, que também chegou quase como uma grande síntese do próprio livro, né? Ele é quase um fractal, assim. Então também é gostoso sentir essa possibilidade, essa liberdade, né, de dentro de um mesmo de um romance, brincar com outros estilos, entrar, incorporar isso dentro da estética do livro. E assim, enquanto eu escrevia, eu sentia uma coerência disso, tinha um porquê de estar colocando isso aí. Ao mesmo tempo, cria um distanciamento, né, em termos de fluxo de leitura, até como visualmente isso vai ter uma diferenciação estética. Então é bom, porque tem aquele... Como eu venho do teatro, quem estuda teatro inevitavelmente passa, né, pelo Brecht, pelo teatro moderno e todas as suas vertentes. Então, existe um lugar ali em que o distanciamento é realmente saudável. É aquela hora que você... Ué, né? Você descola um pouquinho. E muita gente acha que o distanciamento é não se conectar emotivamente, não é isso. O distanciamento, para mim, é ter alguns gatilhos para que você possa se conectar e também ter um espaço para refletir sobre aquilo, ainda conectado, né? Porque a emoção, em inglês é emotion, né? Motion, a ação está dentro da emoção, então a gente move conteúdos através da emoção. A emoção não só ela é desejada, como ela é necessária. Então, o distanciamento não é a ausência da emoção. É conseguir, ao mesmo tempo que você sente, de alguma maneira refletir sobre aquilo. Para que essa experiência da emoção tenha também uma profundidade, você consiga aprofundar essa experiência. Então, a ideia... eu não tive ideia, assim... Confesso que eu não tive a ideia de criar gatilhos, né, de diferenciar linguagens para criar distanciamento,
Mas pode ser que isso aconteça, até pelo salto de estilos no livro, né? Você está lendo uma coisa e você percebe que aquilo era um conto, não era parte da história, né? Então dá um estranhamento e isso pode gerar esses espaços também para que o leitor entre. Essa é uma outra coisa também que eu acho incrível. Conseguir, isso era um desejo meu, né? Um desejo estético. Conseguir escrever de uma forma que abre espaço para que o leitor se projete ali também. Como eu venho do cinema, essa é uma proposta que eu tenho desde o cinema, né? E isso eu devo ao Basqueiro Estami. Tem um texto que ele escreveu que eu nunca mais esqueci, que foi publicado como... agora esqueci o título, mas ele fala muito isso, né? Dessa possibilidade de um filme, de abrir espaço para que o espectador se coloque ali. E ele faz isso na estética dele, né? Ele cria esses lugares que, né, você consegue entrar na narrativa e cria silêncios. E a dificuldade é como você cria um silêncio na história, como você cria esse espaço para que o outro se projete sem fazer com que a história crie uma barriga. Então, esse convite para sempre ser uma coautoria, né? Sempre você estar junto. Eu espero que esse livro tenha esses espaços para você estar junto comigo ali. Para em algum momento você projetar os seus próprios conteúdos também. Não só projetado na personagem, né? Que isso é um desejo de quem escreve, que a personagem seja capaz de gerar essa empatia e essa adesão, que você caminhe junto com ela, mas também nesses espaços poéticos, nesses tempos de silêncio que o livro proporciona, e a poesia é a melhor linguagem para que isso aconteça. Então, eu espero ter conseguido, né? Tá, vou fazer uma última pergunta aqui, vou já pedir para o pessoal ir digitando as perguntas, porque aí você consegue ir se organizando aí para ir respondendo, tá? E aí, se depois alguém quiser também abrir o microfone e fazer a pergunta oralmente, mas eu acho que a gente ajuda a Clau quando a gente digita ali, que ela se organiza. E, Clau, eu queria, assim, contar um pouquinho pra gente o quanto você acha que a tua própria história influencia o livro e até que ponto é bacana que um autor deixe isso acontecer ou não, porque por um lado é inevitável e por outro lado você tem que saber separar. Então eu queria saber assim, o quanto a tua própria paisagem de formação, tua própria formação como pessoa tá ali dentro do livro, as tuas opiniões e como é que separa uma coisa da outra ou como é que junta, enfim. Como é que trabalha isso? Essa é uma pergunta interessante. Bom, acho que primeiro tem um ponto de partida, né? Que é desejável que essa história seja verdadeira. Verdadeira não no factual, né? Claro que a história das personagens não é a minha história. Mas no sentido do que se experimenta como sentimento. Então, acho que assim, parte de alguma experiência que eu já tive, né? Eu fiz questão de buscar algumas paisagens, pelo menos para começar o livro. Depois que atravessa para o universo fantástico, realmente está totalmente fora, né, do visível. Mas essas paisagens por onde o livro passa, eu me ancorei especialmente no começo em experiências pessoais, mas nem todas, né? A personagem não sou eu, não é um livro biográfico. É quase como um ponto de partida só. Né? É como se eu pegasse emprestado algumas experiências pessoais, não só minhas, mas eu também costumo pegar emprestado experiências de pessoas próximas que eu conheço e pessoas que eu pesquiso a história também. Então, é uma mescla, né? Eu gosto de me amparar pela realidade, porque eu acho que a realidade é muito interessante, né? Enquanto a gente tem isso como ponto de apoio, é uma forma, de novo, de não perder o pé, sabe? De não criar uma coisa que seja desconectada da experiência humana. Então, acho que é isso. Acho que, para mim, a realidade, ela interessa na ficção, enquanto ela me traz a experiência de ser humano, de estar aqui, das emoções verdadeiras,
né? E aí eu me amparo mesmo nisso, mas não só biograficamente, eu acho que é mais um correlato emocional. É isso que me interessa, né? Então, é engraçado isso, porque eu olho para todas as personagens e eu me vejo em todas as personagens, né? E aí entra uma coisa que é muito delicada de quem escreve, né? E aí a gente tem que superar os próprios preconceitos. Eu acho que quanto mais eu vou atrás de entender a alma humana e as motivações humanas, mesmo para as ações mais condenáveis, ou por mim condenáveis, porque eu também tenho os meus preconceitos, quando eu começo a fazer perguntas, eu começo a abrir possibilidade para que essas pessoas existam. E aí falar sobre essas pessoas e compor essas personagens é um exercício de tolerância, né? E de fé no ser humano. Então, eu gosto de me amparar em experiências reais, mas eu não conto só com isso. Mas para esse livro especialmente, eu parti disso. Parti mais do ponto de vista da emoção, da realidade da emoção, do que do fato. Os fatos são todos inventados, né? Ficção. Mas a emoção, eu me baseei muito em emoções verdadeiras, em emoções que eu já vivi, ou que eu vi outras pessoas vivendo, né? Porque é isso que me inspira, na verdade. E mesmo quando eu atravesso o portal, né, e aí vai realmente para outros mundos, é uma dificuldade, né? Como é que eu vou falar de um mundo fantástico, mas que fale o coração também? Eu não posso estar, de novo, desconectada da emoção humana, da emoção do que a gente experimenta no dia a dia, né? Então, isso também sempre é como se tivesse sempre um lastro. E o meu lastro é a realidade das emoções. Espera aí que tem perguntas aqui. Pri, eu já respondo as perguntas? Manda bala, Clau. Gente, posso pedir um segundinho? Eu preciso pegar uma água, que eu tô já com pigarro aqui. Então, perguntas da Sabine. Leio aqui? Pode ler? Clau, tem a do Paulo antes. Paulo, peraí. Desculpa, agora que eu vi. Você percebe a aceitação da literatura fantástica no Brasil? Como você percebe a aceitação da literatura fantástica no Brasil hoje? Você sente o público mais flexível ou algo muito de nicho? Paulo, eu não sei muito como responder isso para você, não. Eu não me considero uma especialista nisso, sabe? Clau, vale fazer jabá? Claro. Paulo, eu vou na segunda-feira, eu vou fazer aí bom, eu acho que eu nem me apresentei, né? Sou editora aí da coleção Infinitos Mundos. E eu vou falar muito sobre isso, inclusive eu vou trazer os dados que a gente apresentou para o nosso projeto do PROAC, que fez o projeto ser um dos ganhadores, né? Eu vou colocar também aí o link de um artigo que eu escrevi para um projeto que a Clau também está envolvida, que é um projeto que a gente fez para escritores, e que eu falo um pouco disso, sobre essa criação desse público de literatura fantástica, que eu até chamei de geração Harry Potter, tá? Mas não vou dar muito spoiler, porque senão eu fico sem assunto para segunda-feira. Mas minha opinião como editora aí, bem rapidinho, eu acho que é muito mais flexível. Eu acho que se criou um público de literatura fantástica no Brasil muito grande aí. E a gente deve, sobretudo, porque teve uma geração que cresceu já com isso, né? Mas vou botar o link aí para você. Eu posso falar muito da minha opinião pessoal, mas eu te confesso que eu não tenho esse dado muito do mercado, né? Ou do Brasil, eu não tenho esses dados. Eu acho que a Priscila vai saber falar melhor do que eu sobre isso. Eu faço porque eu sou apaixonada, assim, e realmente é um desejo mesmo de compor histórias a partir desse universo. E o que eu realmente acredito, e por isso eu investi tanto tempo na criação dessa história, quando a gente fala de realidades fantásticas, a gente não está falando de realidades tão fantásticas, né? A gente está falando do que a gente vive hoje também. Só que com essa possibilidade de, né, dar esse salto, dar esse refresco da realidade de hoje. Então, eu acho que tem muito espaço. Eu acho que a gente, inclusive, está precisando muito, né? Não de algo escapista, mas algo que abra a perspectiva.
E o que eu acho da ficção científica e da realidade fantástica é que é um gênero que abre perspectiva, justamente por poder sonhar, né? Eu acho que essa capacidade de sonhar é um direito adquirido que a gente tem como ser humano, mas que hoje em dia parece que isso está condicionado a poucas pessoas, né? Ou quase como se fosse um privilégio. Então eu vejo como um ato de resistência a essa faculdade de vislumbrar o futuro mesmo, né? Ou de vislumbrar outras realidades e sair dessa ditadura da realidade única. Então, isso é o que me motiva a escrever dentro desse, pode-se dizer um gênero, não sei se é um gênero, mas dentro desse estilo, né? Dentro desse tipo de história, desse tipo de narrativa, o que me atrai muito é justamente essa possibilidade de compor outras realidades e de sonhar outras realidades e abrir portas para que isso aconteça. Recentemente eu até assisti a uma palestra no Instituto de Futurologia justamente fazendo essa ligação entre realidades apontadas em ficções científicas, em histórias de ficção que depois acabaram se realizando. Então, eu vejo isso muito também acontecendo, né? Você sonha alguma coisa num plano da ficção e depois aquilo se comprova real ou até é inspirado pelo que a ficção apresenta. Então, eu vejo muito como... eu não sei, eu gosto muito dessa imagem, sabe? De tá abrindo o futuro para... arejando a realidade, especialmente quando a realidade se mostra muito dura e muito sem saída, como a gente está vivendo agora. Então, eu vejo o futuro nisso porque eu acho que a esperança, por mais que a gente viva, às vezes, numa época em que a esperança está um pouco fora de moda, eu acho que a esperança é um sentimento muito humano, né? A esperança, novas perspectivas, e eu acho que esse tipo de literatura abre essas portas também. Eu não sei se eu te respondi, né? Acho que você estava com uma pergunta mais em relação ao mercado mesmo, mas eu acho que talvez a Priscila e como ela falou, né? O webinário dela vai trazer exatamente essas questões. Eu acho que ela vai responder melhor que eu essa pergunta. Eu falei do ponto de vista da autora, o que me motiva a escrever dentro desse tipo de narrativa. Pri, o que eu faço? Eu sigo? Segue. Legal. Então, vamos lá. Agora a pergunta da Sabine. Você falou sobre ouvir a história. Eu queria saber se você pode compartilhar como você particularmente faz isso. Como você gera esse silêncio, como enfrenta o silêncio de ainda não ouvir. E como vem essas vozes. Eu vou contar uma história desse livro, né, da feitura do livro. O que é essa escuta? Nem sempre essa escuta é escutada por mim, né? Eu sou uma pessoa muito teimosa, eu bato muito de frente com as próprias ideias que me chegam, estou sempre nessa dialética. E bom, quando eu comecei a escrever, né, na verdade, quando eu comecei a escutar essa história, eu sabia que eu não tinha muito tempo para escrever, porque era um edital, né, não podia enrolar isso por muito tempo, então eu tinha que começar a partir de uma estrutura, né, isso ficou muito claro. Eu comecei a partir de uma estrutura esse livro. O que isso quer dizer? Ao invés de eu sair escrevendo, né, cena 1, capítulo 1 e vou embora, eu falei assim, não, primeiro eu quero entender do que eu estou falando, que história é essa. Né? Vou fazer uma síntese dessa história e depois eu vou escrever. E aí comecei a pesquisar dentro de tudo que permeia no meu imaginário de literatura fantástica, de todos os meus interesses, né? Muitos interesses passavam, inclusive, pela mitologia nórdica, pelos celtas, enfim, mitologias que, né, não são daqui do Brasil, mas que eu tenho uma conexão muito forte. E eu estava lá fazendo as minhas pesquisas e tal. E justo neste momento, eu tenho 3 filhos pequenos, né? Então eu consigo muitos apoios. Esse livro aconteceu graças a muitos apoios de família. Então eu estava na casa da minha mãe, enquanto eles estavam lá brincando. Ela mora numa chácara e eu estava lá buscando essa história, andando para lá e para cá, tentando intuir que história era essa. E de repente eles colocaram lá um DVD do Renato Teixeira e com uma música que é uma música da cultura popular, que chama Chuá Chuá, que é tipo uma moda de viola, assim, uma espécie de MPB. E aí quando eu vi aquela música, eu vi sem querer, eu estava lá pensando no livro e essa música me atravessou e eu senti uma comoção muito grande mesmo. E
E aí, junto com essa comoção, me veio uma narrativa, me veio uma história muito clara, né? Essa história veio inteirinho. E aí, na hora que veio a história, né, não desperdiço nunca esse momento, eu fui lá escrever a história. E olha só que louca, eu falei assim, não, essa é uma história, eu vou escrever uma peça de teatro sobre isso, né? Porque era uma história interessante. Eu falei, não, daqui a pouco, quando acabar o livro, eu vou escrever uma peça com essa história, que é uma história muito legal. Aí agora eu falei assim, gente, mas peraí, eu tô aqui, conectada, né? Tentando escutar que história é essa que eu tenho que escrever. Aí quando me vem uma história, eu falo, não, isso daí não é a história do livro, é uma peça. Não, né? Para tudo. É óbvio que essa história que você tem que contar para esse livro que você está escrevendo. Isso tudo é um diálogo interno, tá? Isso é uma dialética que eu tenho. Eu falava assim, mas peraí, mas essa não é a história que eu queria contar, eu tô conectada lá com as celtas, fadas, isso não tem nada a ver, é uma música, né, moda de viola, o que isso tem a ver comigo? E aí, uma hora eu falei, não, para tudo, né, é óbvio que essa é a história do livro, e isso é a escuta, né, isso que eu chamo de escuta, é realmente dar ouvidos ao que acontece durante o processo de escrita do que você vai escrever. E aí eu aceitei, eu falei, não, é realmente isso que eu tenho que fazer. E aí quando eu entendi que a história que eu estava escrevendo estava conectada com a cultura brasileira, estava conectada com a minha história, no sentido das minhas raízes rurais, conectada com a terra, conectada com as águas, conectada com a mítica desse país, mas não porque eu achava que tinha que ser isso, ou porque moralmente eu tinha que fazer, mas porque foi isso que apareceu para mim, foi isso que se apresentou, e o indicador, que isso não era uma viagem da minha cabeça, era a emoção que eu sentia. Eu fiquei realmente muito comovida e muito inspirada. E eu acho que essa sensação de comoção e inspiração é um indicador físico de que essa escuta está acontecendo, né? Eu acho que nada melhor do que os registros físicos para te comprovar que alguma coisa está acontecendo. E aí eu aprendi a escutar pelo corpo, não só pelo ouvido, né? Eu sinto arrepio, eu choro, eu dou risada, eu fico feliz e eu fico mexida, às vezes eu fico irritada. Então toda vez que aí de novo as emoções me movem, eu sei que tem alguma coisa acontecendo comigo. E não necessariamente a personagem vai representar factualmente o que está acontecendo comigo, mas eu sei que tem alguma coisa verdadeira acontecendo comigo, então na hora que eu escrever isso também vai ser verdade, dentro da história que está sendo contada, por mais que aquilo seja uma coisa totalmente diferente, né, do factual que eu estou vivendo na minha vida. Factual, eu estou aqui sentada na minha casa, escrevendo. Mas eu sei que eu estou conectada a essa emoção e isso está conectado a uma escuta. É quase comum. Eu nunca cavei para achar água em algum lugar, mas geralmente é assim, né? Você vai cavando, cavando, cavando até que você acha um veio de água. Eu sinto que a história é um pouco assim. Você vai buscando a história, né, dentro da sua profundidade e de repente aquilo, né, você acha uma fonte e essa fonte flui. E não é que a partir daí é fácil, nunca é fácil. Aí que entra também todo o seu repertório, todo o seu estudo, que tá bom, eu escutei, mas você escuta uma quantidade de coisa imensa. Então, como eu filtro o que eu escuto, como eu transformo isso numa poética e entra no meu repertório. Agora, esse adentrar-se, né, esse abrir espaço para que essa escuta aconteça, e essa Sabine perguntou do silêncio, como é que eu sinto esse silêncio? É um exercício mesmo, né, de intenção, de ir silenciando deliberadamente os estímulos. Eu fiz uma lista, inclusive, de tudo que eu tinha que me afastar para eu conseguir estar presente nessa história. As mídias sociais estavam no topo da lista, eu fiquei muito eremita. Disciplina, né? Então, assim, reservar realmente aquele momento para isso e aí honrar isso, honrar a sua própria promessa de abrir espaço para isso. Então, tem todo um trabalho aí que é muito de arar a terra, sabe? Acho que a terra é muito generosa. Se você entregar o que ela pede para você entregar, ela vai te devolver aquilo em fruto, né? Mas você precisa ter o trabalho de ir lá e arar a terra. Então, acho que tem esse trabalho, o silêncio, ele vem desse arado, desse esforço físico de preparar esse terreno, né?
E aí eu posso comprovar, e agora eu já tenho certeza, né, depois de escrever esse livro, então, eu tenho muita certeza disso, de que se você realmente se dedica e se coloca e ara essa terra, esse silêncio aparece e essa escuta acontece. A próxima pergunta é da Iana. Queria que você falasse mais sobre distanciamento e conexão, tanto em relação a si mesma quanto em relação aos leitores. Em algum momento, esses últimos se fazem presentes para você? Estou tentando entender o que significa em relação aos leitores. Vamos lá. Distanciamento e conexão. Eu acho que, em relação à escrita do livro, eu não sei se são processos... Eles são concomitantes, né? Então, sempre eu estou distanciada e conectada, é quase como masculino e feminino, né? Não que o masculino seja distanciado, mas vamos dizer assim, é o lugar da escuta, do receptivo e da elaboração, né? E da atitude em relação à escuta. O tempo todo essas duas coisas estão operando. Mas existe uma alternância. Às vezes eu escuto mais, às vezes eu interfiro mais, e por aí vai. Então é uma dança, né, entre essas duas energias. Em relação aos leitores, para mim é sempre uma escuta, na verdade. Aí não existe a interação, porque na verdade a minha interação é o próprio livro, né? É a entrega que eu faço. Como aquilo vai ressoar, eu não tenho controle, né? O que eu posso fazer, que eu realmente faço, a minha questão, inclusive estética, pensar, será que essa é a melhor forma de apresentar esse conteúdo? Será que essa é a melhor linguagem? Será que aqui é melhor ter poesia ou ter prosa? Então, assim, as questões todas estéticas são... Eu tenho esse diálogo constante com o público na minha imaginação, nesse público hipotético, né? Que eu nunca subestimo, né? Eu sempre considero esse público como alguém muito inteligente. Então, às vezes, eu até escondo demais algumas coisas, porque eu não gosto de subestimar esse público. Então, existe um diálogo anterior ao público, que é um diálogo com a editora, com pessoas próximas, para eu aferir o quanto eu estou escondendo enquanto eu estou falando demais. E esse diálogo com o outro é muito importante, porque chega um ponto que a gente perde totalmente o distanciamento. Então, isso ajuda muito, né? Ajuda muito a aferir até onde eu consegui chegar, aonde eu fiquei confusa, onde eu falei demais. Então, chega um momento do processo em que o outro é essencial. Então, tem esse outro leitor-teste, ou a própria editora, essas pessoas próximas que estão ali com um olhar crítico, mas colaborativo. E aí, quando o livro está pronto, como é o caso dele, né? Agora, eu entreguei. Ele está pronto, né? Se eu for pegar ele agora e alguém falar assim, mas você não mudaria nada? Lógico que eu mudaria um monte de coisa. Eu nem sei o quê, mas se eu começar a ler, eu vou mudar. Porque é assim, um livro de 320 páginas, é óbvio que alguma coisa eu vou querer mudar, né? Mas chega um ponto que você fala, bom, o livro agora é do mundo, né? E aí a relação com o leitor é uma relação só de escuta, é só feedback, é só... E eu adoro que me digam, adoro receber feedbacks, né? O que você sentiu? E às vezes é engraçado, né? Nos outros livros que eu escrevi, as pessoas às vezes ficam meio constrangidas, assim, gente que não me conhece, manda uma mensagem, fala, olha, desculpa aí, eu li o seu livro, eu quero comentar, e quase como se fosse a pessoa pedindo permissão, e eu adoro, eu falo, não, só falo mesmo, para mim porque é um processo solitário a escrita, né? A gente está o tempo todo dialogando com um leitor imaginário, e quando essa pessoa se apresenta como alguém real, é muito gratificante, né? Então, em relação ao leitor, um leitor real, é sempre uma escuta, e eu escuto mesmo sendo críticas. Quando a gente fala de escuta de elogio é fácil, né? Agora, escutar críticas é um momento também de crescer, né? Um momento que você fala, olha, aqui eu não consegui ainda. E aí é legal você ter uma perspectiva no tempo, né? Você fala assim, bom, até aqui eu dei o melhor que eu tinha. E eu tenho certeza, para esse livro eu tenho certeza que eu fiz tudo que eu podia. Agora não quer dizer que isso seja bom, né? Eu espero que seja, mas pode ser que não possa melhorar. E aí essa escuta, inclusive, das críticas, nesse momento é muito interessante.
Acho que é isso. Deixa eu ir para a próxima aqui, da Leandra, né? E Uso da árvore da vida. Posso ir, Pri? Você quer comentar alguma coisa? não, só ia falar que era a próxima era da Leandra. O uso da árvore da vida como eixo orientador criaria, de alguma forma, essa conexão ou empatia do leitor com a jornada do personagem. Digo isso em função do eixo central da árvore da vida ser a compaixão. Bom, eu acho que quando eu falei da árvore da vida, existem muitas interpretações, né, para esse diagrama, para essa síntese visual desse processo humano, mas eu acho que está totalmente conectado com o que você falou, né? A compaixão é uma das minhas preocupações. Eu acho que a compaixão é, inclusive, um dos aspectos do Sul é conseguir sentir com e conseguir me dissolver, né, no outro, eu ter essa permeabilidade, essa flexibilidade em mim para sentir com o outro, a confiança também, né, o compaixão e a confiança, é sempre com, né, é sempre com o outro, é sempre me conectar com o outro. E para eu conseguir me conectar com o outro, eu preciso confiar que somos todos um, né, e toda essa questão. E existe uma cura aí, né? A gente está num momento muito difícil. Eu insisto nisso porque não sei quando a humanidade não teve um momento difícil, né? Se a gente for ver retroativamente. Mas é o que eu experimento agora. Então eu acho que está conectado sim com essa compaixão, inclusive com a compaixão com o nosso próprio processo. A gente está num momento que também se endurece muito em relação ao ser humano. Um dos objetivos desse livro é oferecer não uma perspectiva de futuro no sentido de, estou abrindo uma esperança, né? Vai tá tudo certo, não é isso. Mas é de abrir perspectivas, no mínimo abrir perguntas, né? Porque em momentos em que tudo tende a endurecer, os pontos de exclamação e de pontos finais ficam também muito evidentes. Então, abrir perguntas é abrir espaços para que outras realidades se construam. Que a compaixão com o ser humano, essa capacidade de se colocar no lugar do outro e de tratar o outro como eu quero ser tratado, né? Eu realmente acredito que essa regra de ouro é a única ética que vai levar a gente para um outro lugar. Não como um aspecto moral, como algo que deve ser feito porque sim, porque alguém escreveu numa pedra, mas porque eu experimento isso como uma coerência interna e eu, ao praticar isso, me sinto bem e feliz, né? Então, eu acho que a escolha pela árvore da vida, por esse diagrama, foi uma escolha intuitiva. Ela parte de uma estrutura que já é evolutiva, então, assim, como eu tinha esse desejo de que essa história caminhasse por uma sese, né, que a personagem caminhasse por porque a árvore da vida, se você for estudar, ela não é bolinho, não, né? Ela é difícil, um percurso de muitas provações. Então, o que mais me interessou foi esse aspecto das provações todas que ela traz, né? A evolução não é uma tarefa fácil. Ela demanda esforço. É um sentido antigravitacional, né? Para baixo, não sei se todo santo ajuda, mas é que muita gente empurra. Essas forças empurram. Então, subir a escada acima demanda um esforço. E eu acho que essa é a grande trajetória humana, né? É sentir todas essas forças puxando para baixo e pela força da própria intenção e pela curiosidade e por tudo que chama lá em cima, optar em passar por essas provações todas. E ao mesmo tempo conectado com as emoções e com tudo que também puxa para baixo, com toda a negatividade, e integrar tudo isso como parte do ser humano, e a gente aceitar o humano em todas essas esferas, isso é a compaixão. Eu exercitei muito isso na escrita do livro, eu não vou falar aqui porque senão vou dar um spoiler gigante, né? Então não vou falar sobre isso, mas a escrita desse livro, especialmente o final dele, me demandou realmente muita compaixão. Quando vocês chegarem lá, acho que vocês vão entender o que eu estou falando.
Mas foi um exercício constante de compaixão. Podemos seguir? Gente, eu não estou ouvindo vocês, então eu estou considerando que as perguntas estão sendo respondidas. Qualquer coisa vocês seguem falando aqui, tá? Ou perguntando mais, se precisarem saber mais. Agora o Alex. Isso. Oi, Cláudia, gostei da sua colocação sobre a fantasia ser uma perspectiva da realidade. Na minha escrita, humanizar meus leitores por meio da ficção, fantasia, se me impõe como uma tarefa. O mesmo ocorre com você ao escrever? A palavra humanização, ela é parte da minha vida, né? Uma das minhas grandes influências foi justamente o movimento humanista, um movimento que eu fiz parte por muito tempo e aprendi muita coisa. E eu entendi, para mim, me humanizar e uma tarefa humanizadora é resgatar a origem do próprio humano, que eu já falei disso aqui, né? Que é essa capacidade infinita de se transformar, de buscar o novo, de se buscar e de não acreditar nessa realidade dada, né? Essas perguntas que a gente sempre fez e sempre fará, e é o que faz a gente caminhar para frente, mesmo sentindo todo esse peso e aí chame do que quiser, de forças involutivas, forças adversas, cada crença coloca isso como uma expressão diferente, mas a gente está nesse lugar intermediário, a gente sente, a gente vive no próprio corpo esse peso da existência, esse pesar, essa angústia, né? E ao mesmo tempo esse chamado para subir. E a gente lida com essas duas forças o tempo todo, mesmo subindo, né? E para mim humanizar é abrir esse campo de liberdade. Porque o tempo todo tem alguém dizendo, ou forças dizendo, que a gente não tem escolha. Então eu acho que a gente tem escolha. Humanizar e abrir esse campo da escolha e respeitar a escolha do outro. Eu fiz muita força, de verdade, para que esse livro não fosse dogmático. Eu tenho as minhas crenças, eu tenho as minhas convicções e a minha ética. Isso eu não escondo de ninguém, né? Então, mas isso é meu. Eu tentei fazer com que isso, claro, permeie o livro, porque o nosso livro é a gente, né? Mas eu tentei fazer que isso não fosse um dogma ou uma regra, né? Mas isso, e abrir esse campo de liberdade para os personagens também. Esse é um exercício muito difícil, te confesso, assim, para mim, né? Quanto mais idealista a gente mais a gente tende, eu vou falar por mim, não vou falar gente, vou falar por mim. Eu sou muito idealista, então eu tendo a carregar as personagens para um campo de muita ideologia. E aí construir as contradições das personagens é um desafio, né? Eu tentei fazer isso, eu espero que eu tenha conseguido. E aí a liberdade não está nessa perfeição, mas está nessa busca constante por esse lugar de liberdade. E aí humanizar uma história, humanizar a personagem, é trazer sempre essa perspectiva de que sempre é possível perguntar. E se você perguntar, sempre é possível abrir uma porta nova. Nada é fechado. Nenhuma realidade é fechada. Não existe um fim determinado. Eu acredito nisso. E isso também é uma crença. Isso não é uma realidade única, né? Cada um acredita no que quer. Agora, eu me baseio nessa realidade para escrever. Esse é o meu ponto de vista. Esse é o lugar desde onde eu parti para escrever esse livro. Essa é a minha visão de mundo. Então, eu não fico maquiando isso, né? Isso é bem claro. Mas, enfim, é o que eu acredito, né? Eu escrevo a partir do que eu acredito. Só que eu tento fazer isso de um jeito de não empurrar isso goela abaixo, mas, inclusive, questionar isso, né? Tem personagens que são questionadores. A personagem central do livro, ela questiona o tempo todo. E ela não questiona porque eu quis que ela questionasse, ela questiona porque ela me questiona, inclusive. Eu como autora, né? Um pouco esquizofrênico isso, mas é verdade. Ela é insuportavelmente perguntadora. Eu também sou. Só que ela pergunta para mim. Então, acho que lendo vai dar para entender um pouco isso. Mas eu acho que essas perguntas vão abrir espaço para essa dialética, né? Então, é importante ter essa dialética.
E acho que a humanização está nessa liberdade de sempre escolher. E acho que as escolhas vêm também das perguntas. E aí, quando você pergunta, questiona, elege e age, aí a gente está sendo humano. Quando a gente tem a capacidade de agir mesmo, e não agir chantageado, e não agir baseado no medo, e não reagir a uma situação como a gente está vivendo, né? Que vai apertando o cerco, aí você tem que reagir. Então, toda vez que você é submetido à imagem de um objeto, a gente não está sendo humano. Quando a gente abre esse campo da ação como algo, como uma expressão do ser humano, como uma expressão de um ato divino da criação, e aí eu me coloco nesse lugar de poder, eu digo, eu sou uma pessoa humana e eu tenho o direito de escolher, eu tenho o direito de criar, e eu tenho o direito de criar a realidade que eu quero viver. E se alguém vier falar para mim que eu estou louca ou que essa não é a realidade, eu vou me posicionar e dizer assim, quem é você para me dizer qual é a realidade? Você não é Deus. Eu também não sou, né? Então, eu tenho o direito de escolher a minha realidade, eu não vou impor para você, mas essa é a minha realidade. E no momento que a gente tem certeza, convicção de uma realidade, e no meu caso, uma realidade que caiba a todo mundo, pelo menos é o que eu tento construir como utopia, eu abro espaço para que isso aconteça. Então, esse é meu objetivo com o livro, né? Nesse sentido, eu acho que ele busca humanizar, porque ele abre espaço para essa liberdade humana de escolher. Eu acho que é isso. Clau, a Ana pediu aqui para você, eu acho que a última questão aqui, ler um trechinho do livro, e a Leandra também disse que está curiosa. Então, eu ia te convidar para você fechar aqui, lendo um trechinho e também contando um pouquinho da sinopse, que você falou que falaria disso no final, né? Eu não vou conseguir escapar, né? Não, não vai. Vamos lá. Aí eu vou fazer uma força para sintetizar. A Leandra falou, tô curiosa para conhecer o livro, principalmente agora, depois da sua história do processo, tá? Vai ser lançado em julho, né, Pri? Vai. É isso, né? Aproximadamente 15 de julho. Vai ser o terceiro livro da coleção a ser lançado. Tá, eu vou tentar abrir aqui o arquivo do livro. Peraí, gente, eu sou uma... Ah, consegui. Vou tentar abrir, deixa eu ver onde eu salvei o livro. É que a gente tem muitas histórias, né? Na hora de escrever esse livro, eu vou falando com vocês enquanto eu tento abrir aqui. Meu computador foi roubado. Eu estava na revisão final do livro. E aí, deixa eu ver se eu já salvei a versão atual, se eu só mandei por e-mail. Então, eu não estava pronto para ler um trecho, eu não preparei isso aqui, mas vamos lá. Eu acho que eu consigo achar. Aqui, achei. Eu vou ler só a primeira página, então, tá? É um trechinho que... Aí é difícil escolher um trecho, mas eu acho que o primeiro, a primeira página, ela diz muito sobre o livro. Também, ou sobre pelo menos o ponto de partida mesmo, né? Da personagem e o meu. Acho que é bem o espírito dele mesmo. Que é uma carta de demissão. Começa com uma carta de demissão. Bem que eu tô abrindo ele aqui. E... Vai um pouquinho. Deixa eu tentar ver como é que eu vou abrir dentro. Pri, quer falar um pouquinho enquanto eu abro aqui? Falo sim, O pessoal, eu que vou foi? colocar aqui um link aqui no chat, se vocês quiserem dar uma espiadinha na capa. Tem também a sinopse tá na capa. Se você quiser ler também, Clau, é só clicar aí no link do Google Drive. Esse link vai ficar disponível só agora durante a palestra, tá? Depois eu vou esconder de novo o nosso... Opa, peraí que eu acho que eu mandei. Aqui. Rapidinho.
Pronto, vamos lá. Vou ler o comecinho, tá? É o comecinho do livro. Achei. Carta de demissão. A única certeza que tenho é a necessidade desse caminhar no escuro. Não adianta pedir socorro à razão. É ela quem agora pede ajuda àqueles que se julgam sensatos. Gente em quem eu não mais confio. Eu só sei que eu preciso partir sem nenhuma garantia de nada. O único fio de esperança com que teço o chão do meu próximo passo, tal como teia pendente ao vento, é essa estranha sensação de aventura que reza uma prece torta, em meio à loucura do mundo e à insensatez dos meus atos. E também uma certeza de que se a minha decisão fosse contrária, inclinando o meu ser ao permanecer, já não seria eu, viva, a escrever. Já não teria mãos. Seria parte, fragmento, como aquelas estátuas de mármore sem braços, porém feitas de cera, derretendo ao sol devagar, devagar, tendo como único alento o pranto das estrelas, cantando em sua lira a minha covardia. Sem mais. Marina Rorani, 14 de dezembro de 2015. É isso. Esse é o comecinho do livro. Eu não sei se é o suficiente, Ana, mas começa assim. E acho que esse trecho, ele é um exemplo bom do que a gente comentou aqui, né? Que ele é um trecho bem poético, então o livro já começa assim, e aí depois ele muda a estética logo em seguida, né? Já é uma carta de demissão poetizada, uma carta realista, vamos dizer assim. Então, acho que é um exemplo bom do que a gente conversou aqui, essa mescla de estilos, né? Mas para mim fez sentido começar assim, que é como se já marcasse que o tom, mesmo dentro de uma coisa muito mundana, uma carta de demissão, né? Já começa carta de demissão, então você imagina uma coisa muito... E aí, de repente, ele já vai por um outro tom, então o tempo todo existe esse contraste, né, entre o poético e a prosa e poesia, a realidade factual e a realidade fantástica. E é isso. Um pouquinho da poética aí. Eu realmente espero que esse livro mova quem vai ler. Ele me moveu muito, ele me transformou muito, ele me cobrou muito para ser escrito, foram muitos sacrifícios, no melhor sentido da palavra. Foi muito prazeroso, foram sacrifícios muito prazerosos, mas muito definidores. Então, eu tenho tranquilidade para dizer que o que eu coloquei aí como verdade foi uma verdade para mim. E eu tenho muita tranquilidade de dizer, de verdade, que independente do resultado, eu realmente fiz o que eu senti que tinha que fazer, eu não economizei nem um segundo, não calculei nem um segundo do que eu tinha que fazer, eu fiz todas as entregas, e isso foi fonte de muita alegria, mas ao mesmo tempo de muito medo, né, o tempo todo apostando nisso que tinha que nascer. Agora é fácil falar, né, mas foram muitas provações durante o processo, então eu tenho muito agradecimento por ter conseguido chegar até o fim, acho que isso veio também pelo fato de estar fazendo isso num processo compartilhado, né, nesse projeto, com a presença da Priscila como editora, que foi fundamental, né, isso eu gostaria de deixar aqui registrado, não foi uma editora só formal, ela realmente dialogou comigo no processo, isso foi muito bacana, né, a Sabine que está aqui também, que é também autora da coleção, também vai fazer um webinário, então foi um processo muito compartilhado e isso é muito prazeroso, né? Porque o ato de escrita é muito solitário, então poder compartilhar esse momento com outras pessoas e até pedir socorro, né? Eu literalmente fiz isso, porque uma hora, quando assaltaram a minha casa e roubaram meu computador, eu precisei pedir socorro para que viesse um computador para acabar o livro. Então, esse computador que está aqui comigo agora foi um presente que veio para finalizar o livro. Essa foi só uma das provações. Então, foi muito legal ver que está sendo colocado, a magia que eu plantei e que eu desejei que fosse implementada no livro, ela realmente aconteceu comigo.
né? E agora eu estou muito curiosa para ver como isso vai chegar, de verdade. Né? Já foi feita essa entrega e agora é realmente abrir a escuta para o que vai vir, de quem vai ler. Acho que é isso, gente. Se tem mais alguma pergunta, se tem mais alguma coisa, fiquem à vontade aí para perguntar mais. Clau, acho que ficou faltando a sinopse, né? A sinopse. Eu não estou conseguindo ver onde está aqui, Pri. Eu coloquei aí no chat, Clau, tem um link do Google Drive. Você vai abrir a capa. Vamos lá. Eu vou ler aqui, que é bom que dá uma base e aí qualquer coisa eu complemento aqui com alguma observação. Vamos lá. Eu te desafio a acreditar, ele disse, mas não tente fazer isso como uma criança. Não existe mais inocência em um coração maculado. É necessário trabalho para destrancar essas portas e voltar a escutar a canção das estrelas. Tomada por um sonho lúcido, Marina acordou com a suave lembrança de um tempo onde tudo era vivo. Quando o futuro que se imaginou não se realiza, e o presente é somente um eco do que foi o passado, só há uma saída, uma carta de demissão. A partir dessa decisão, ela começa a ver um círculo azulado, convocando-a a retornar à comunidade de Rio das Pinhas, onde há 10 anos conhecera... Ui, apagou aqui. Desculpa, gente. Não sei se ele está atualizando aqui o arquivo, ele sumiu. Mas enfim, eu posso contar. Acho que é mais fácil do que ler aqui. Então, essa história, ela começa, como eu falei, dentro de uma realidade factual, né? Essa personagem tem essa carta de demissão. Ela está em busca de um sentido, ela está totalmente esvaziada de sentido. Então, ela pede demissão e aí ela vai fazer uma viagem. E conversando com um amigo, ela decide que ela precisa voltar para um lugar onde ela viajou há 10 anos, onde ela viveu uma experiência de muito impacto. E quando ela chega nesse lugar, ela se depara com uma história muito forte que aconteceu com ela e que ela quis deixar para trás justamente por isso. Mas ela é convocada a encarar essa história novamente, né? E a confrontar com essa história. E no momento em que ela confronta com essa história, é quando ela cruza o portal. E realmente ela viaja para um outro universo, né? Para um outro mundo, em que ela vai se reencontrar com essa história, só que dentro de uma outra perspectiva, que já está no campo da fantasia. Então, tudo que acontece com ela nesse outro campo tem conexão com a realidade, inclusive esses universos estão em comunicação, né? Eles não estão desconectados. É quase como se fossem dois lados, né? Ou duas dimensões que vão correndo em paralelo. E ali, só que nessa dimensão por onde ela atravessa, ela tem ferramentas, ela tem capacidade de fazer essa jornada, né? De encontro com essa história que deixou para o passado, e de reconciliar com essa história e de fazer o salto que a vida pede. Eu sei que eu estou sendo muito genérica, mas para mim é muito difícil pensar agora numa sinopse sem dar muitos spoilers, né? Eu não elaborei isso tão bem a ponto de fazer, então eu prefiro não contar muito. Qualquer coisa que eu falar aqui pode atrapalhar na leitura do livro. Mas é isso, e aí nesses mundos, né, ela passa pelo menos aí por uns 3 espaços diferentes. Um desses espaços é um povoado, em que ela conhece uma senhora, né, que ela conheceu no quilombo, onde ela estava, e aí ela atravessa, e essa senhora que tinha desaparecido é quem a recebe do outro lado. E toda essa história é muito baseada na Mata Atlântica, em alguns mitos, não do folclore, mas da religiosidade brasileira. É uma mescla muito grande mesmo que eu faço. E também muita coisa que vem
dessa escuta, né? Tem muita coisa. Claro, a escuta ela é permeada por tudo que eu já estudei, por tudo que eu já vivenciei, mas também tem muita coisa que se apresentou aí para esse livro. Então, eu não sigo uma mitologia específica. Eu acho que é um conjunto de mitologias que foram se entrelaçando. E aí essa personagem descobre que a história dela está amparada e está conectada com a história de outras pessoas. E isso tudo se interliga numa estrela, né? Então, por isso que a imagem da capa é uma estrela. É uma imagem que me vem muito como uma imagem da humanidade, como várias estrelas, né, compondo uma constelação, e cada uma dessas estrelas feitas por algumas vidas que se aproximam com o propósito de evolução. E quanto mais essas pessoas quanto mais para o interior da estrela, mais essa evolução se verticaliza, né? Então é como se a ponta dessa estrela fossem várias pessoas que se conectam para realizar um propósito de evolução e estão conectadas com outras estrelas e com outras estrelas. Então a saga dessa história, que não é só desse livro, né? Ele foi desenhado a história foi desenhada como uma trilogia, mas esse livro ele tem um início, meio e fim, né? Ele se fecha nele mesmo, ele não fica uma ponta solta, ou pelo menos essa história se completa. Mas ela parte de uma história maior, que é a história dessa estrela e desse processo de evolução dessas pessoas que compõem essa estrela. Essa é a saga maior, né, do Mistérios da Bússola Azul, e a história mais pontual desse livro especialmente tem como protagonista a Marina, que depois se torna Nina, né? Tem essa transformação inclusive no nome, e de outras personagens que não são secundárias, elas também têm uma história forte aí no livro. Apesar de não ser a trajetória central, elas também têm um protagonismo muito forte e são as figuras que compõem essa estrela, junto com a Nina. Então essa é um pouquinho da história do livro e o que vai acontecer, eu acho que tem que ler mesmo. Se eu falar mais aqui, acho que eu vou contar muito da história. Eu acho que a parte do mistério, não saber, né? Acho que é entrar aí e ver o que acontece. Mas eu acho que acho que a estrutura da história é essa, ela parte do mundo factual, a gente compartilha da dúvida e do ceticismo dessa personagem, e aí quando ela consegue atravessar, realmente, ela passa por muitas provações de conceitos e dúvidas, essa dúvida, esse questionamento dela vai sendo colocado em xeque, e isso foi reverberado com o meu próprio questionamento, então eu tive que me convencer dessa travessia, e eu não sou uma pessoa fácil de ser convencida. Então, foi uma dialética forte comigo mesmo, e aí quando ela atravessa, eu atravessei também, né? E então, quando esse universo se descortinou para ela, porque ele se descortinou para mim, e todas as imagens que apareceram a partir dessa travessia foram imagens de muito impacto para mim. Então, uma preocupação que eu tive muito forte na escrita desse livro foi não colocar nada que fosse falso. Nada que fosse falso para mim, né? É fantástico, é alegórico, mas é verdadeiro. Todas as paisagens que estão aí, todos os personagens que estão aí, para mim, são muito vivas e muito verdadeiras. E isso fez parte do meu propósito, do meu desejo, das minhas convicções em escrever esse livro. Que não tivesse nada ali que não fosse verdadeiro, não fosse conectado com essa profundidade que a história apresenta. E para minha alegria, para o meu alívio, né, e para minha felicidade, isso tudo conseguiu acontecer no tempo que eu precisava. Então isso para mim é uma prova mesmo, de verdade, de que essa magia existe, né? Eu acho que o próprio livro é uma prova disso, porque existia um tempo muito curto para escrever. Curto assim, né? Eu tive 1 ano para escrever e esse livro foi escrito nesse ano, mas isso é muito curto, de certa maneira. E na medida em que eu coloquei para o universo que o tempo seria esse, e falei, olha, eu só tenho esse tempo para escrever, né? Estou aqui à disposição para escrever, mas essa história precisa chegar rápido e ela precisa ser verdadeira. E eu sinto que eu consegui, né? Pelo menos dentro de mim eu tenho essa sensação de que isso se completou. E eu realmente espero que para quem leia também consiga chegar nesses lugares. Esse é o meu maior desejo, né? Esse foi um grande pedido enquanto eu escrevi.
que isso fosse importante para as pessoas e não só para mim. Mas especialmente tinha que ser importante para mim em primeiro lugar, né? Tinha que ser verdade para mim. Então, foi essa minha busca durante o livro inteiro. E eu posso dizer com convicção que, de fato, isso foi verdadeiro para mim. Então, espero que chegue um pouquinho disso tudo até vocês. Eu acho que é isso, gente. Cláudia, obrigada por tudo. Só fazendo agora, lembrando dos próximos webinários, depois de amanhã, dia 20, também às 9h30, a gente vai ter o da Sabine, que é a autora de outro livro da coleção, Incompletos. É um estilo, a Sabine está aí, um estilo completamente diferente, mas muito complementar ao da Clau. E na segunda eu vou falar aí mais desse papel de editora, de literatura fantástica, falar um pouquinho do mercado editorial. Eu entendi que tem algumas pessoas aqui que também escrevem, então não só falar da coleção, mas quem tiver tudo que você sempre quis perguntar para uma editora e nunca teve uma editora para responder, participem. Sabine, quer falar um pouquinho sobre, dar uma palhinha aí? Como é que vai ser a tua apresentação depois de amanhã? Sim, posso falar. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos. Então, bom, primeiro dizer que adorei ouvir a Cláudia todo esse tempo. E, bom, e aí na quinta-feira eu vou contar um pouco como é que foi o meu processo, né? Assim, uma fala um pouco parecida com a da Cláudia hoje, mas assim, focada no processo de construção desse livro, do Incompletos, que é um processo, assim, bem longo, assim, diferente do processo da Cláudia, pelo que eu conheço, porque foi um livro que levou, se a gente for contar tudo, 8 anos para sair, que começou como um conto e tal. E aí eu vou compartilhar um pouco isso com vocês e espero que vocês possam vir, enfim, convidar outras pessoas, vai ser um prazer. É isso, gente. Em nome da Presságio, eu queria agradecer a todo mundo. Vou deixar aqui o e-mail também, se alguém quiser escrever e perguntar, fiquem à vontade, estamos à disposição de vocês. Tá? É isso aí, gente. Então, agora vamos aguardar o lançamento. 15 de julho. Conseguir ver vocês todos lá. Né? E obrigada pelos feedbacks, obrigada pela presença. É uma delícia saber que já tem gente chegando, então quer dizer que o livro já está acontecendo. Obrigada, Alex, obrigada, Iana, obrigada, Paulo, obrigada, Leandra, Sabine e Pri pela mediação aí, foi muito bacana. E quem mais ouvir. Né? Beijo grande para todo mundo.